Por que a gente não vê uma direita mais propositiva? Não tem estratégia. Na verdade, cada um faz o seu. Eu, por exemplo, eu não me pauto nas orientações do PL. Eu infelizmente, porque o gabinete, as pessoas podem pensar que a gente, né, tem um monte de coisa, mas são muitos assuntos que tramitam na Câmara dos Deputados e você não consegue ter um especialista para tudo, né? Para economia, para agro, para várias coisas. E um deputado, ele não é um ungido, né? Que ele sabe de tudo, apesar de que a maioria acha que é, né? Então eu estudo muito os temas e quando dá tempo, porque geralmente a democracia lá na Câmara dos Deputados ela funciona assim: sobe 10 minutos antes um texto altamente complexo sobre energia termoelétrica, sei lá, uma coisa totalmente técnica que, obviamente, você tem que consultar setores interessados, mas sobe, tipo, 5 minutos, 10 minutos antes para você ler. Então, eu não me baseio na orientação do meu partido, com todo o respeito ao meu partido, aos meus colegas, ao nosso partido, que é o maior do Brasil, não só da oposição. Porém, com um partido grande, você também tem falta, é mais difícil ter uma coesão interna. E eu sempre exalto o fato de eu sempre poder votar como eu quero. Eu nunca fui. Alguém chegou e falou assim para mim: você votou assim, você vai ser punida, você não pode votar assim. Não. Mas o que eu digo é que hoje as pessoas entram no PL, que é um partido de direita, sem saber sequer o que é ser de direita, sem ter umas diretrizes básicas. E eu conversei isso com o senador Rogério Marinho, que eu queria, inclusive, estar envolvida na feitura de um tipo de cartilha para as pessoas que entram no nosso partido. Olha só, se você é aqui do PL, você tem um mínimo ali. Não é que a gente quer impor a nossa visão, mas nós, na minha visão, nós temos que deixar registros históricos. Sempre quando eu voto, mesmo que eu vá perder, eu estou deixando um registro histórico. Lá daqui 10 anos, as pessoas vão ver, a deputada Júlia se posiciona dessa forma, ela estava certa. Mesmo que a gente tenha perdido, mesmo que eu tenha sido chamada de inimiga dos trabalhadores, inimiga das mulheres, como a esquerda adora colocar lá nas coisas, mas eu não me importo, porque eu sempre voto pensando no futuro, nas próximas gerações, né? E eu quero deixar um legado de que tem deputado que pensa em fazer diferente, e não só votar de acordo com a próxima eleição. E eu acredito que nós estamos sempre sendo pautados pela esquerda, e a gente não consegue, ou talvez alguns tenham medo de inverter o frame, né? Inverter, mostrar ali, ó. Gente, é muito básico a questão. É óbvio que a gente defende as mulheres, a gente defende os seres humanos, a gente é contra bandidos criminosos que batem, que violentam qualquer tipo de ser humano, até animais, né? Não, nós não somos a favor disso. Mas tanto é que nós votamos para que esses bandidos permaneçam presos. Nós somos contra o desencarceramento, nós acreditamos que bandido tem que ficar na cadeia. É só inverter, é só dizer assim, ó. Então, as pessoas que agora, de repente, estão preocupadas com as mortes de mulheres, só o PT, o Lula que está lá no governo Trump fazendo lobby para que as organizações narcoterroristas não sejam classificadas como terroristas. 26% da população brasileira vive em território dominado pelo crime organizado, que decapita mulheres, estupra, trata a mulher como objeto de troca. Então, essas pessoas elas não estão preocupadas com as mulheres. Nós precisamos falar a verdade, não é impor a nossa visão, é falar a verdade, abrir os olhos. Agora, claro, né, Paula, se só eu falando é uma coisa, tá? Eu tenho a minha voz, claro, muita gente. Mas se a gente organizar e todo mundo falar, mas não, eles não querem. Eles querem aderir ao discurso do outro. E a questão também da 6x1. Eu tenho falado, mas essa é a mais difícil, eu confesso, mas eu tenho falado. Então é o patrão que é opressor. Quem é que te faz trabalhar 149 dias do ano para pagar imposto? Quem é que está corroendo o seu poder de compra de um salário, 2 salários, 3 salários? Porque eu tenho conversado com o povo na rua. Eu não sou deputada de gabinete, eu falo com as pessoas, eu estou nas festas de bairro, de igreja. Ontem estava em uma e outra, fui no rodeio lá no extremo sul. Eu ando na conversa com as pessoas.
E as pessoas não querem trabalhar menos, elas querem ganhar mais. E quem faz elas ganhar menos? É o Estado, principalmente gerido por uma pessoa que nem o Lula, que tem um programa de governo que é aumentar imposto e criar burocracia e dificuldade para se empreender no Brasil. E quem que vai ser prejudicado? Não é o grande empresário malvadão, porque esse vai passar o custo de tudo para o consumidor. Eu estava sábado em um casamento, fui lá agradecer na cozinha, a comida que estava maravilhosa, era uma família empreendedora que faz aquele buffet de comida no casamento. E eles falaram, deputada, pelo amor de Deus, nós temos 3 funcionários, 4, um que vem às vezes, nós vamos quebrar se acabar isso, né? Então, assim, as pessoas, elas são iludidas por discursos fáceis, populistas. E mais uma coisa que eu penso, e com todo respeito a quem pensa diferente, mas se a gente aderir a toda a pauta de esquerda, a toda a pauta do PT, qual a necessidade de se mudar, então? Nós temos que, né? Então, assim, ó, mas essa é só a minha visão de mundo, que eu me preparei, eu me dediquei, eu estudei para estar onde eu estou.